Fala pessoal, estamos de volta e agora nós vamos entrar na classificação por estrutura programática da despesa pública. A gente já trabalhou com a classificação institucional, funcional e agora nós entramos aqui na estrutura programática, tá? Uma classificação bastante importante para efeitos de prova, sempre cai isso aqui em prova, tá? Seja uma partezinha da matéria, seja outra, mas a gente tem que saber, beleza? Então, vamos só fazer aqui uma introdução, entender onde que nós estamos no mundo. Gente, a estrutura programática, essa classificação específica aqui, ela foi prevista na Portaria 42 de 1999. A finalidade dessa classificação é demonstrar as realizações do governo e a efetividade do seu trabalho em prol da população. É a mais moderna das classificações orçamentárias, tendo surgido visando permitir a representação do programa de trabalho. Nós temos, por meio dessa classificação por estrutura programática, a consolidação nacional dos gastos do setor público, porque ela é uma classificação de aplicação comum e obrigatória por todos os entes da federação. Assim como também é a classificação funcional, né? Então, tanto a funcional quanto a por estrutura programática são duas classificações que permitem essa consolidação nacional das contas públicas, tá? Porque você tem ali uma padronização dos gastos em todas as esferas federativas e ela é uma classificação obrigatória, tá? Assim como a classificação funcional, conforme a gente já viu também, beleza? Maravilha. Antigamente, pessoal, só para deixar claro, antigamente a gente tinha a classificação funcional programática, né? Ela era exatamente esse nome, funcional-programática. Era uma classificação só, né? Que abordava ali, trazia a função, a subfunção e toda a ideia do programa, mas era uma classificação conjunta, tá? Atualmente, nós temos a separação entre a classificação funcional, que a gente já viu, e a classificação por estrutura programática, que é essa aqui especificamente, beleza? Então, a Portaria 42 de 99 traz lá no artigo 4º que nas leis orçamentárias e nos balanços, as ações serão identificadas em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. Na classificação funcional programática que a gente tinha, nós tínhamos também essa ideia de funções, subfunções, mas daí a gente tinha programas, subprogramas, tá? Então, hoje a gente não fala em subprogramas. Hoje a gente fala em programas, ações orçamentárias, projetos, atividades, operações especiais. Beleza? Aqui, né, eu só trago para vocês essa relação aqui que nós temos com relação ao plano plurianual, gente. Então, a ideia do programa nos nossos instrumentos de planejamento, tá? Isso aqui é o PPA 2427, né? O nosso atual PPA, a gente já trabalha com ele num bloco específico aqui do nosso curso, já esmiuçamos lá a parte de PPA 24 e 27 no bloquinho específico, só trouxe aqui para a gente visualizar, tá? Então, nós temos aqui a dimensão estratégica dentro do PPA e a dimensão tática. Isso aqui, plano plurianual. Dimensão estratégica e tática. Na dimensão estratégica, pessoal, é tudo mais conceitual, mais abstrato. Então, eu tenho ali visão de futuro, qual é a minha situação desejada para o futuro do país, os valores a serem utilizados dentro daquele PPA, meus indicadores de impacto, minhas metas nacionais, minhas diretrizes, eixos, objetivos estratégicos, com os meus indicadores de resultado também e metas nacionais. Então, é algo mais conceitual, mais abstrato, tá? A dimensão tática do PPA é que traz os nossos programas. Então, o programa, ele está na dimensão tática do PPA. E é por meio do programa que eu tenho a vinculação com a lei orçamentária anual, tá? A lei orçamentária anual, pessoal, ela vai contar ali com as ações orçamentárias para atingir os objetivos dos programas. Então, veja ali, ó, o único que está em vermelhinho aqui nesse slide são as ações orçamentárias. Aqui o que a gente tem, ó, integra exclusivamente a lei orçamentária anual.
né, na nossa referência do vermelhinho. Então, você tem a integração entre lei orçamentária anual e plano plurianual por meio dos programas, porque nós teremos as ações orçamentárias na LOA com vistas a atingir os objetivos dos programas que estão lá na dimensão tática do PPA, beleza? Então, a integração é feita por meio dos programas e das ações orçamentárias. Ok, gente? As ações orçamentárias seriam a dimensão operacional, mas essa dimensão operacional ela não consta do PPA, ela consta exclusivamente da lei orçamentária, da lei orçamentária anual e também no âmbito do monitoramento do PPA, porque no momento em que eu vou monitorar o PPA, eu preciso olhar para a dimensão operacional, tá? Então é isso, aquela parte de baixo ali da camada gerencial a gente não precisa entrar aqui, ok? Então, os nossos programas estão ali na dimensão tática do PPA e nós vamos ter ações orçamentárias na LOA para atingir os objetivos desses programas. No PPA 24/27, que é o nosso atual PPA, nós temos a diferença entre programas finalísticos, programas de gestão e programas de operações especiais, tá? Então, obviamente, né, a estrutura programática, ela foca na estruturação da despesa em programas. Eu vou ter os meus programas dentro do PPA e eu vou jogar toda a minha ação orçamentária, todas as minhas atitudes dentro ali do meu exercício financeiro são voltadas para atingir os objetivos desses programas, tá? Que são esses conjuntos aí, é um conjunto de ações que nós temos voltadas a atingir um objetivo, beleza? No PPA, nós temos esses 3 tipos aqui de programas que a gente tem que trabalhar. Programa finalístico, programa de gestão e programa de operação especial. No programa finalístico, o que nós temos? Ele é um conjunto coordenado de ações governamentais financiadas por recursos orçamentários e não orçamentários, visando a concretização de um objetivo, tá? Então aqui, trabalhou com a concretização de objetivo, isso é programa finalístico. Isso vai estar atrelado, pessoal, à entrega de um resultado à sociedade. Então aqui você vai ter a entrega de um bem, a entrega de um serviço, a entrega de uma norma, né, de uma lei à sociedade. Então, você teve entrega de resultado à sociedade, isso é concretização de um objetivo, isso é programa finalístico, tá? Programa de gestão, qual que é a diferença? Programa de gestão, ele não está voltado para a sociedade, ele está voltado para o próprio órgão, para o próprio poder, para manutenção, para o custeio da máquina pública. Então, o programa de gestão são as despesas com a manutenção dos órgãos de cada poder, do MPU, da Defensoria Pública da União e das estatais, especialmente gastos de pessoal e custeio, indispensáveis ao funcionamento administrativo. Então, veja, eu tenho aqui essa ideia de concretização de um objetivo, entrega de um resultado? Não. Aqui eu estou voltado à manutenção, ao custeio da minha própria máquina estatal, tá? Isso é programa de gestão. Programa de operação especial, o que nós temos aqui? A regra é que isso não integra o PPA. Isso aqui só vai estar lá na lei orçamentária anual, né? Por meio das ações de operações especiais. E abarcam as ações do tipo operação especial. Entretanto, o que nós temos lá no PPA 24/27? Cumpre salientar que as ações do tipo operação especial também podem integrar programas finalísticos, caso estas contribuam para o alcance do resultado desses programas. Então, a regra, a ideia é que você não vai ter programas do tipo operação especial no PPA. Isso não integra o PPA, tá? O que pode acontecer é que ações do tipo operação especial, por ajudarem, por contribuírem na entrega de um resultado, estejam ali vinculadas a um programa finalístico. Mas o programa de operação especial não integra o PPA, tá? O programa de operação especial, gente, ele é formado pelas ações do tipo operação especial. A gente já vai ver isso bem detalhadamente. Mas você precisa entender que essas ações do tipo operação especial são meras ações de repasse de valor.
Nós não temos contraprestação direta em bens ou em serviços aqui, né? Ou na própria manutenção da máquina pública. Você simplesmente tem um repasse do valor a quem é de direito e você não tem nada em troca. Então aquilo não te gera nada. Não gera manutenção, não gera expansão, não gera aperfeiçoamento da ação do governo, não te gera nenhuma contraprestação direta em bens ou serviços. Então, por exemplo, quando nós temos o pagamento de precatórios, né, que são aquelas sentenças judiciais transitadas em julgado, em que o poder público já não tem mais como discutir, ele tem que pagar, ele é o devedor daquele valor e aquilo entra na lei orçamentária para fins de pagamento, você só tem o repasse do valor para aquela pessoa que tem que receber o valor. Ponto final. Isso é uma operação especial, não te traz nenhum resultado, não traz nenhum resultado para o poder público, tá? Por isso que esses programas, eles não estão no PPA, porque o PPA, ele não tem interesse nisso, porque a gente não tem aqui nenhum resultado. A gente não tem serviços prestados, a gente não tem manutenção da máquina ali com relação, né, a esses programas de gestão, a gente simplesmente só tem um repasse de valor que não gera nada em troca, beleza? Caso essa ação do tipo operação especial contribua de alguma maneira para o alcance de algum resultado, aí você pode vincular isso a um programa finalístico, tá bom? Mas a regra é que não vai ter nada disso, né? Pessoal, nós vimos então a ideia do programa, que é esse conjunto coordenado de ações para atingir um objetivo, para manutenção, etc, etc. As ações orçamentárias, pessoal, estão ali dentro da ideia do programa. Então, a ação é o meio pelo qual eu atinjo o objetivo de um programa, tá? A ação são operações das quais resultam produtos, bens ou serviços que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Incluem-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, entre outros, os financiamentos e as reservas de contingência. Então aqui, ó, essas transferências obrigatórias ou voluntárias e esses subsídios, subvenções, auxílios e contribuições, isso aí, minha gente, é o quê? Operação especial, tá? Operação especial. Então, o próprio manual técnico, ele tem que trazer para nós que, além daquelas ações que geram produtos, bens ou serviços, eu também contabilizo como ação orçamentária essas meras transferências, esses meros subsídios. Porque se eu só contabilizar que uma ação orçamentária é aquela que me gera produto e serviço, então eu estou retirando do conceito a operação especial, tá? Por isso que a gente tem que citar aqui também no conceito que essas transferências, subsídios, auxílios, contribuições, que são meros repasses de valor, também são contabilizados ali como ação orçamentária, tá? A codificação da ação orçamentária, gente, nós temos 4 dígitos que indicam a nossa ação orçamentária e 4 dígitos que indicam o subtítulo. O subtítulo, gente, é o localizador do gasto. Localizador do gasto. Então, aqui eu vou saber onde que está o beneficiário daquela ação, né, em qual região do Brasil, quem é a região afetada, tá? Então, você vai olhar ali onde está o beneficiário daquela ação. Você consegue localizar o beneficiário, beleza? E aí nós temos 4 dígitos para esse subtítulo, que seria o localizador. Nós temos, pessoal, atributos das ações orçamentárias. São informações relativas às nossas ações orçamentárias, tá? Isso está lá no nosso manual técnico orçamentário também, e a gente precisa só aqui entender o que seria essa ideia do título e da descrição, né? Então, o título. No título, nós visualizamos qual é a intervenção a ser realizada, expressando em linguagem clara o objeto da ação. O título da ação deve ser expresso em linguagem clara e direta, não pode conter sentença genérica,
Não pode ser apenas o nome fantasia daquela ação, até pode haver o nome fantasia, mas esse nome tem que estar em parênteses no final da sentença, e deve ser redigido de forma a ser possível identificar a finalidade da ação, tá? Descrição da ação. O campo descrição deverá expressar de forma concisa as informações necessárias ao entendimento do que será realizado na ação governamental. Deve evidenciar o que é feito e para que é feito no âmbito da ação, seu escopo, suas delimitações e o seu objetivo. Então aqui, né, você não vai só indicar, por exemplo, o localizador do gasto ou indicar ali a competência institucional daquele órgão. Não, você tem que indicar o que é feito nessa ação e qual é o objetivo, para que essa ação está sendo realizada. Então, um exemplo ali, ó, o que é feito? Construção de edifício no setor de garagens ministeriais norte, lote do Congresso Nacional. Bloco C do complexo avançado da Câmara dos Deputados. Veja que isso aqui está super, hiper detalhado, né? Para que é feito? Qual que é o objetivo dessa ação ali? Para abrigar prioritariamente o data center da Câmara dos Deputados, além de setores de apoio como postos avançados do Departamento de Polícia Legislativa, Departamento Médico e Departamento Técnico, tá? Então ali você tem realmente o objetivo dessa construção desse edifício no setor de garagens. É para abrigar os postos, o data center e os postos avançados ali de determinados departamentos. Poderá haver a atualização da descrição. Isso aqui pode acontecer durante todo o exercício, desde que mantida a compatibilidade com o escopo de atuação e a finalidade da ação expressa no seu título, que é atributo legal constante da LOA. Gente, aqui, né, esse textinho que está em amarelo é a típica questão que as bancas trazem no sentido de que não pode haver alteração da descrição da ação, né? Porque aqui é um negocinho bem pequenininho que você tem no manual. A banca FGV, por exemplo, né? Aqui a gente está no teórico, mas eu trago exemplo. A banca FGV ama fazer isso, ama, de paixão. Pegar lá uma frase aleatória de qualquer manual, seja o manual técnico, seja o MCASP, e te meter aquilo ali na hora da prova. E você olha aquilo ali e fala, meu Deus do céu, mas da onde que tiraram isso aqui? O que é isso? Como que eu vou saber se pode alterar ou não a descrição? Pode alterar, né? O manual técnico fala que pode. Então, você tem a possibilidade de atualização dessa descrição se for necessário, beleza? Pode alterar o que é feito, pode alterar para o que é feito, desde que isso esteja compatível com toda a ideia ali da ação orçamentária, com o que a gente já tem na lei orçamentária anual, ok? Maravilha. Gente, quais são os nossos tipos de ação orçamentária? Nós temos, né, lembrando aqui, nós temos 4 dígitos para a ação e 4 dígitos para o subtítulo, que é o localizador do gasto. O primeiro dígito é aquele dígito que traz efetivamente qual é o meu tipo de ação. Então, se eu uso os dígitos 1, 3, 5 ou 7, isso é um projeto. Se eu uso os dígitos 2, 4, 6 ou 8 no primeiro dígito, isso é uma atividade. E se eu uso o 0, isso é uma operação especial, tá? Então, você tem 3 tipos de ação orçamentária: o projeto, a atividade e a operação especial. Trouxe para você esse contexto de projeto, atividade e operação especial. Necessariamente, isso é estrutura programática, necessariamente é essa classificação aqui que nós estamos estudando, tá bom? O que nós temos na atividade? Qual é o conceito de atividade? A atividade é um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou um serviço necessário à manutenção da ação do governo. Nós temos aqui que a atividade mantém o nível da produção pública, ou seja, a sua produção não se incorpora ao patrimônio da União, nem contribui para o aperfeiçoamento da ação do governo no âmbito da União. Então, aqui você não tem incorporação de patrimônio, você não tem aperfeiçoamento de patrimônio. Você simplesmente, né, tem ali a manutenção do que sempre teve.
Exemplo, qualificação da regulação e fiscalização da saúde suplementar. Então, você tem ali meramente a ideia de regulação e fiscalização de saúde, qualificar essa fiscalização e regulação. Isso aqui é manutenção, tá? Isso aqui não vai trazer incorporação a patrimônio. Projeto, pessoal, é um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto também. Ó, veja que aqui também resulta produto ou serviço. Só que é necessário a manutenção da ação, tá? Já o projeto, ele resulta num produto que vai gerar expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. Expandem a produção pública ou criam a infraestrutura para novas atividades, ou ainda implementam ações inéditas num prazo determinado. Nós temos 2 requisitos cumulativos obrigatórios para configurar um projeto. Então, necessariamente, se eu quero ter um projeto como resultado, obrigatoriamente nós temos que ter que essas ações são delimitadas no tempo e essas ações incorporam ao patrimônio da União ou aperfeiçoa ou expande a ação do governo, tá? Necessariamente nós temos que ter os 2 requisitos ao mesmo tempo, beleza? E nós temos uma regrinha de que não é permitida a existência de um mesmo projeto em mais de uma esfera orçamentária ou em programas diferentes. Então, sempre que eu tenho um projeto, ele tem que estar apenas em um dos orçamentos, porque a esfera orçamentária, orçamento fiscal, da Seguridade Social ou de investimento, né? Nós temos essas três esferas orçamentárias. Então, eu só posso ter esse projeto em um orçamento, em um programa. Não posso ter esse projeto em vários orçamentos, em vários programas, tá? Então, aqui, só tomem esse cuidado. Sempre o projeto deve constar de uma única esfera orçamentária sob um único programa. Só vou tomar uma aguinha aqui para a gente falar sobre algumas peculiaridades dessa delimitação no tempo. Pessoal, com relação à delimitação no tempo, nós temos algumas peculiaridades que o Manual Técnico Orçamentário traz para nós, tá? Então, olha só, aqui eu vou ler e daí a gente vai trabalhar. Em algumas ações do tipo projeto, destacam-se 2 situações principais em que a ação possui características de projeto, mas não cumpre este critério de maneira evidente. Situação 1. Ações com características de projeto, que incluem diversas entregas e para as quais não se vislumbra término, como contínuas construções com entregas diversas em localizações diferentes. Então, você tem ali, né, por exemplo, um programa de construções de habitação popular, em que você tem várias entregas, isso em várias localizações, e você fica vendo isso continuamente. Isso não tem fim, né? Você não tem aquela sensação de início, meio e fim. Você tem várias entregas que vão acontecendo continuamente. Isso tem característica de projeto, mas não é tão evidente assim, né? Porque a gente não consegue visualizar essa delimitação tão marcada no tempo, tá? Situação 2. Ações de modernização contínuas ou construções contínuas, como, por exemplo, a construção de imóveis funcionais, a modernização de imóveis funcionais, tá? As ações que apresentam essas características da situação 1 e da situação 2 podem ser entendidas como projeto desde que o segundo critério para a classificação da ação como projeto seja cumprido de forma unívoca. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei que nós temos 2 requisitos obrigatórios cumulativos para fins de configuração de um projeto? Tem que ser delimitado no tempo e tem que incorporar ao patrimônio ou aperfeiçoar ou expandir a ação do governo. Nesse caso, seja na situação 1, seja na situação 2, o segundo critério, que é a incorporação de patrimônio ou expansão e aperfeiçoamento da ação do governo, tem que estar presente, tá?
Se eu não tiver esse segundo critério presente, então a gente não vai conseguir classificar isso aqui como projeto, beleza? Por quê? Porque a gente não visualiza tão bem a delimitação no tempo, no caso da situação 1 e da situação 2. São entregas contínuas que a gente tem sem ter ali o início, meio e fim, né, certinho visualizado. Só que, mesmo que eu tenha essas entregas contínuas em localizações diversas, mesmo que eu tenha essas construções contínuas, essas melhorias contínuas, modernizações contínuas, se isso incorpora, aperfeiçoa ou expande, necessariamente a gente vai colocar como projeto, tá? Então aí você tem que sempre olhar se o segundo critério, que é a incorporação, expansão e aperfeiçoamento, se isso está presente. Se isso está presente e eu tenho a situação 1 ou a 2, a gente classifica como projeto, tá bom? Outro ponto, né? Tem que estar com esse segundo critério cumprido e destacar em diferentes subtítulos cada entrega do projeto, individualizando-as a fim de possibilitar a visualização de cada início e término. E incluir os planos orçamentários para cada etapa, fase do projeto, com o intuito de permitir a identificação do início, término e custo financeiro de cada etapa. Porque, gente, quando a gente tem ali a ideia, né, dos subtítulos da entrega do projeto, o subtítulo é o localizador do gasto. Então, eu vou destacar lá com relação ao localizador do gasto, individualizar isso para entender quando que foi o término daquilo, quando que foi essa entrega, e no plano orçamentário, que também serve para isso, né, para a gente individualizar as entregas, você consegue visualizar certinho o início e o fim de cada etapa, o início e o fim de cada entrega que aconteceu dentro daquela coisa contínua, tá? E aí você tem, então, que cumprir esse segundo critério, tem que incorporar, expandir, aperfeiçoar e, obviamente, demonstrar de alguma forma que isso tem um início, meio e fim, né? Que isso tem uma entrega final. Ainda que seja algo contínuo e que se alastre no tempo, você tem entregas no meio disso tudo, ou seja, você tem início e fim dessas etapas dentro desse processo contínuo, tá? Então, aqui é um raciocínio que tem que ser feito. Caso a prova te traga uma situação 1, uma situação 2, retiradas do manual técnico, você diz que necessariamente isso, para ser projeto, tem que incorporar, expandir ou aperfeiçoar a ação governamental, né, ou incorporar ao patrimônio, necessariamente, e você tem que ter ali um destaque para o início e para o fim daquelas etapas, daquelas entregas específicas dentro daquela continuidade, por meio do plano orçamentário, por meio do subtítulo ali, que é o localizador do gasto. Beleza? Maravilha. Operação especial. Gente, a operação especial são aquelas despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens e de serviços. Exemplos que nós temos de operação especial: cumprimento de sentença judicial, que é o pagamento de precatórios, amortização e refinanciamento da dívida, contribuição à previdência privada, subvenções econômicas e subsídios, ressarcimentos, pagamento de aposentadoria e pensão, etc. São todas aqui, todos são exemplos de valores que você só repassa sem ter nada em troca. Não gera manutenção, expansão e aperfeiçoamento da ação do governo, tá? Por tratarem, em sua maioria, de ações de fomento ou apoio, é recomendado incluir o termo apoio no título da ação e em sua descrição, para o objetivo se tornar mais claro, tá? Em grande medida, as operações especiais estão associadas aos programas do tipo operação especial, os quais constarão apenas do orçamento, não integrando o PPA, beleza? Então tem que tomar esse cuidado. O programa do tipo operação especial está só na lei orçamentária, não está no PPA. Plano orçamentário, gente. Plano orçamentário, deixa eu até ver se eu trouxe aqui. Trouxe. Então vamos lá. Tudo isso que a gente acabou de falar, né, da estrutura programática, é essa regrinha aqui, é esse quadrinho, né, essa classificação que nós temos. Então nós temos lá
que a estrutura programática ela é formada pelo programa e pela ação orçamentária. Então, o programa é o que eu pretendo alcançar com a implementação da política pública. Conforme a gente já viu ali atrás, nós temos os programas finalísticos, programas de gestão, programa de operação especial, né? E as ações são ali o que será desenvolvido para alcançar o objetivo do programa. Então, é o instrumento pelo qual eu atinjo o objetivo. Nós temos a descrição daquela ação, né? O que é feito, para que é feito. Nós temos o título, que é o nome da ação efetivamente, conforme a gente já viu. Nós temos a forma de implementação, então como será feita essa ação. O produto, o que será produzido ou prestado. A unidade de medida, como nós vamos mensurar esse produto, essa prestação de serviço. E o subtítulo, onde que é feito, onde está o beneficiário do gasto, né? O localizador do gasto. Nós temos o tal do plano orçamentário. Onde que entra o plano orçamentário? O plano orçamentário entra aqui, ó, tá? Ele entra logo abaixo do subtítulo. Por quê? Ele não vai ser uma classificação na lei orçamentária, a gente não tem isso dentro da LOA, mas por uma necessidade gerencial, nós temos a existência do plano orçamentário para especificar ainda mais aquela ação além do subtítulo. Então, só chegar no subtítulo não me basta para algumas situações, tá? E a gente vai ver aqui que situações são essas. Só chegar no subtítulo não é o suficiente para mim. Eu preciso dar um passo a mais e abrir ali um plano orçamentário, tá? Então, o plano orçamentário ele está abaixo ali do subtítulo, mas ele não é uma classificação oficial, não é algo que a gente tem na lei orçamentária, tá? Olha lá o que a gente tem de plano orçamentário. Só vou tomar uma aguinha aqui. Gente, o plano orçamentário é uma identificação orçamentária de caráter gerencial, não constante da lei orçamentária anual, isso é importantíssimo, né? Vem a banca e diz que isso está na LOA, tá errado, vinculada à ação orçamentária. A finalidade é permitir que tanto a elaboração do orçamento quanto o acompanhamento físico e financeiro da execução ocorram em um nível mais detalhado do que o do subtítulo. O detalhamento da ação em plano orçamentário é uma ferramenta gerencial e, com exceção de alguns casos, não é obrigatório. Então, eu não sou obrigada a detalhar uma ação em plano orçamentário, tá? Você não tem essa obrigação. Alguns casos têm essa obrigação? Sim, mas a maioria deles não. A maioria vai ser uma opção, tá? Para viabilizar a integração entre o CIOP e o CIAF, tendo em vista que são os nossos dois sistemas, né, o sistema de orçamento, de planejamento e o sistema de administração financeira, tendo em vista que a formação do Programa de Trabalho Resumido, que é um código atribuído pelo CIAF para agilizar a execução, controle e acompanhamento dos planos definidos pelo O no sistema financeiro é padronizado, então vamos lá. Para viabilizar a integração CIOP-CIAF, tendo em vista que esse programa de trabalho resumido no sistema financeiro é padronizada, toda ação deve ter ao menos um código de plano orçamentário. Por isso, ao ser criada uma ação, o CIOP gera automaticamente o plano orçamentário 0000, que absorve toda a dotação da ação caso não haja outros planos orçamentários. Então, veja aqui, o que você tem que entender para fins de cobrança na hora da prova? Caso a banca venha nesse nível de cobrança, né? Nós temos questões assim, ó. Nós temos questões assim, tá? Então, tudo pode acontecer numa prova de concurso. O que você precisa entender é o seguinte: eu não tenho obrigação de fazer o detalhamento daquela ação em plano orçamentário. Só que o nosso sistema, né, a integração entre os nossos dois sistemas, CIOP e CIAF, faz com que todas as vezes que a gente tenha a criação ali de uma ação, essa ação, ela já cria automaticamente um plano orçamentário abaixo dela, tá? Então, olha lá,
toda ação tem ao menos um código, por isso, ao ser criada uma ação, o CIOP gera automaticamente o plano orçamentário 0000. Isso significa, gente, que eu vou fazer o desdobramento da ação no plano orçamentário? Não. Isso significa que o sistema gerou um PO 0000 lá automaticamente, caso eu queira fazer o desdobramento, tá? Caso eu veja essa necessidade. Agora, não tem obrigação alguma, né, salvo casos específicos, de fazer aquele detalhamento. Eu posso ou não utilizar aquele PO 0000 que foi gerado automaticamente, tá? Então, você tem que levar isso. O sistema gera automaticamente, para cada ação criada, um plano orçamentário vinculado a essa ação, que é o PO 0000. Mas que não é obrigatório o detalhamento dessa ação nesse plano orçamentário. Beleza? Maravilha. Então, aqui, né, conforme a gente já viu, o plano orçamentário está abaixo ali. A gente quer detalhar ainda mais essa estrutura programática e eu quero ir além do subtítulo. Aí eu uso o PO. Quais são os nossos exemplos de uso de plano orçamentário? Nós não temos uma lista exaustiva, uma lista taxativa aqui, tá? Aqui são exemplos que podem acontecer, podem surgir outros durante ali o exercício, enfim, mas aqui são exemplos que nós temos no manual. Então, nós temos, né, o uso do plano orçamentário para produção pública intermediária. Nós identificamos a geração de produtos ou serviços intermediários ou a aquisição de insumos utilizados na geração do bem ou serviço final daquela ação orçamentária. Então, por exemplo, nessa ação do tipo atividade aqui, que é a governança do patrimônio imobiliário da União. Dentro dessa ação, que é a governança do patrimônio imobiliário, nós temos ali uma produção pública intermediária, tá? Você tem ali governança do patrimônio na parte de despesas diversas, você tem gestão das receitas patrimoniais, você tem gestão e fortalecimento das unidades da Secretaria de Patrimônio, regularização fundiária e provisão habitacional, destinação de imóveis da União à administração pública e à sociedade, caracterização, incorporação e avaliação do patrimônio imobiliário e alienação e rentabilização do patrimônio imobiliário da União. Não consigo imaginar uma questão de prova te cobrando exatamente o exemplo do plano orçamentário 0006, tá? Para mim isso aqui não faz sentido nenhum. O que você precisa entender é que em alguns casos, né, nós teremos ali situações de produtos ou serviços intermediários que são gerados naquele programa, ou aquisição de insumos que vão contribuir para o resultado final da ação orçamentária. E aí eu quero ter um controle disso, eu quero olhar para isso, eu quero monitorar isso, e aí eu uso o plano orçamentário, tá? Acompanhamento de projeto é outro exemplo de uso de plano orçamentário. Então, nós temos ali que esse acompanhamento de projeto pode representar as fases de um projeto cujo andamento se pretende acompanhar mais detalhadamente, ou grupos de projetos semelhantes abrangidos por uma mesma ação orçamentária, tá? Então, aqui você tem, por exemplo, a ação do tipo projeto, estruturação do governo digital. Dentro dessa estruturação do governo digital, nós temos ali as despesas diversas com isso, a interoperabilidade de sistemas e dados do governo federal, a plataforma de cidadania digital, né, que poderia ser ali uma entrega dentro desse projeto, as fases ali do projeto, implementação do projeto de unificação de canais digitais e validação biométrica para serviços públicos. Então, você tem ali fases dentro desse projeto que é a estruturação do governo digital, tá? Nós também temos os grupos de projetos semelhantes que são abrangidos por uma mesma ação. Por exemplo, esse quadrinho aqui. Você tem o aprimoramento da infraestrutura da Polícia Federal e aí você tem ali construções de pequeno porte, construção de delegacia de Oiapoque, lá no Amapá, construção de posto avançado em Fernando de Noronha, construção de delegacia em Tabatinga,
construção de delegacia em Cascavel, construção de delegacia em Corumbá. Então, tudo isso, né, olha lá, são grupos de projetos semelhantes que estão todos atrelados a esse aprimoramento da infraestrutura da Polícia Federal. Tudo isso diz respeito às delegacias de Polícia Federal nesses lugares, né, no posto avançado, lá em Fernando de Noronha, e as construções ali nos outros estados, tá bom? Então, você consegue visualizar projetos semelhantes que estão dentro daquele projeto, daquele título ali daquele projeto, tá bom? Maravilha. Então, outro uso aqui do plano orçamentário. Funcionamento de estrutura administrativa. Podem ser utilizados os planos orçamentários para identificar os recursos destinados para despesas de manutenção e funcionamento das unidades. Aqui é para a gente ter uma noção melhor sobre a manutenção e o funcionamento, a unidade específica que a gente tem, os valores utilizados, né? Então, ali, Agência Nacional de Mineração, você tem lá a ação, que é a administração da unidade, e os planos orçamentários dentro dessa ação 2000. A administração da unidade de despesas diversas, a administração da sede, a administração da Gerência Regional de Alagoas, da Gerência Regional do Amazonas, da Gerência Regional da Bahia, da Gerência Regional do Ceará, da Gerência Regional do Espírito Santo. Então, nesse cenário, você tem ali uma especificação maior com relação à manutenção e o funcionamento dentro daquela Agência Nacional de Mineração, tá bom? Outro uso aí do plano orçamentário. Nós temos também o plano orçamentário reservado e o plano orçamentário padronizado. São dois planos diferentes. O reservado, pessoal, ele é uma categoria de plano orçamentário que foi criada com o intuito de contemplar um conjunto específico de despesas e o título deve corresponder ao conjunto de despesas em questão, de acordo com a relação disponibilizada pelo CIOP. Então, é só para essas despesas aqui, ó, o PO reservado. Para as despesas administrativas, para as ações de caráter sigiloso, para ajuda de custo de magistrados e membros do MP, o que convenhamos aqui, né? Ajuda de custo para magistrado e membro do MP que já ganha lá em cima, né? Eu sempre que eu olho isso aqui me dá um negócio, né? Essas ajudas de custo, mas enfim. E auxílio moradia também, sem comentários, né, gente? Então aqui só um desabafo meu aí. Deve ter gente que não concorda comigo, mas eu acho que tem gente que concorda também. A gente gasta muito dinheiro público com essas ajudas de custo, com esses auxílios moradias, e só uma opinião minha aqui, né? Isso aí seria completamente desnecessário. Eu acho que o valor que esse pessoal já ganha já é o suficiente para morar, para gastar na vida, né? São valores altíssimos comparado com o povo brasileiro, com o que o cidadão médio ganha. Então, difícil quando a gente lê isso aqui. Mas não tem muito para onde correr. Aqui, gente, são PO reservado, então ele é reservado para essas 4 despesas específicas que nós temos, tá? Diferente do plano padronizado. Então, a gente já vai ver isso aqui. Olha lá. A ação do tipo atividade em que eu tenho promoção do acesso ao patrimônio documental nacional. Eu posso ter ali, né, o PO reservado de despesas administrativas. Sempre vai ser ali o PO 2000, despesas administrativas. Na ação do tipo atividade, auditoria e fiscalização tributária e aduaneira, nós teremos ali, ó, as ações de caráter sigiloso. Isso aqui é um PO reservado, né, ó, 2866, ação de caráter sigiloso. Operações de repressão à sonegação, contrabando e descaminho. Então, você tem ali um plano orçamentário, você vai identificar essas ações de caráter sigiloso nesse plano orçamentário, porque, gente, estamos aqui para combater, né, a parte ali de fiscalização tributária, aduaneira, sonegação, contrabando, tudo isso tem que ser de caráter sigiloso. Então, você utiliza esse PO para identificar esse tipo de gasto, beleza? Esse tipo de ação. PO padronizado, para nós fecharmos aqui os planos orçamentários. É uma categoria de planos orçamentários criada para atender às ações padronizadas da União que contemplam despesas de caráter obrigatório. Diferentemente,
do PO reservado, em que eu tenho um conjunto específico de despesas, sem ser necessariamente a ideia da despesa obrigatória, tá? Por exemplo, ação de caráter sigiloso não é uma despesa obrigatória, pode ou não acontecer, tá? Mas despesas administrativas também podem ou não acontecer. Os auxílios, ajudas de custo, a gente tem a obrigatoriedade, né? Mas aqui é um conjunto específico de despesas para esse PO reservado. Já no PO padronizado, você tem as despesas de caráter obrigatório. Então, pessoal, ativo, inativo, pensionista, contribuição patronal, sentença judicial e precatório, acordos, decisões judiciais, benefícios aos servidores, né? Então, aqui, fundo constitucional do DF, pagamento de indenização, benefício, pensão, etc, etc, tá? Então, aqui são despesas obrigatórias, você vai utilizar o PO padronizado. Vamos praticar aqui um pouquinho, então, desse nosso bloquinho, né? Nós finalizamos aqui a parte teórica de estrutura programática, inclusive com os nossos termos lá do Manual Técnico Orçamentário, e vamos passar para as questões. Número 1. A estrutura programática do orçamento reflete-se na estruturação da despesa em programas compostos por ações voltadas à solução de um problema ou atendimento de uma necessidade social. E aí, gente, certo ou errado? A estrutura programática, que é essa classificação que a gente viu, ela é a estruturação da despesa em programas compostos por ações que se voltam à solução de um problema ou atendimento de uma necessidade social? Perfeito, né? Corretíssimo isso aqui. A estrutura programática é exatamente para isso, para a gente ver as realizações do governo na solução de problemas e no atendimento de necessidades sociais. 2. Ao apresentar o projeto de LOA, exige-se que as ações previstas pelo ente sejam identificadas pelas classificações legalmente definidas, sendo facultada a classificação programática para ações não previstas no PPA. E aí? Ao apresentar o projeto de LOA, as ações previstas pelo ente devem ser legalmente identificadas? Sejam identificadas pelas classificações legalmente definidas? Sim, sendo facultada a classificação programática para ações não previstas no PPA. Aqui, gente, né, essa aqui, ela está errada, tá? Por quê? Porque as ações orçamentárias, elas estão vinculadas a programas que estão no PPA, né? Então, você teria ali sempre essa ideia de que eu tenho a ação orçamentária na LOA, porque ela é um instrumento pelo qual eu atinjo o objetivo de um programa que está no PPA. Eu não vou ter ali uma ação orçamentária sozinha, que está desvinculada de qualquer programa, né? Não faz sentido isso. Você sempre vai ter ali ela vinculada ao atingimento de um objetivo. Então, aqui errado, tá? E aqui errado também, beleza? Maravilha. 3. De acordo com a classificação por estrutura programática, projeto é, letra A, o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum pré-estabelecido, visando a solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. Isso é projeto? Isso aqui é a definição de programa. Programa. Letra B. O plano da quantidade de produto a ser ofertado por ação de forma regionalizada, se for o caso, em determinado período e instituída para cada ano. Quantidade de produto a ser ofertado por ação. O que é isso, gente? Metafísica. É o quantitativo que nós vamos entregar dentro daquela ação. C. Um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, não, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção, não, porque isso aqui é o quê, gente? Uma atividade, é uma ação orçamentária, mas é uma atividade. Letra D, o planejamento de despesas que, embora não contribuam para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo,
geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Se aquela ação não contribui para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento e não geram contraprestação direta em bens ou serviços, aí você tem o quê? Uma operação especial. Uma operação especial. E letra E, só sobra a letra E. É um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, certo? Das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. Perfeito! Palavrinhas do bem aqui, né? Igual a Beth Moreira fala, são as nossas palavrinhas do bem para projeto. Então, letra E, o nosso gabarito. 4. O plano orçamentário utilizado para fins de gestão e tomada de decisão permite acompanhar o resultado da execução física e financeira da ação orçamentária em nível mais detalhado do que o obtido na identificação da localização dos gastos por meio do subtítulo ou localizador do gasto. Exatamente. A gente consegue detalhar além do subtítulo, além do localizador. E é ali para acompanhar o resultado da execução física e financeira da ação orçamentária, tá? Então, fins gerenciais, né? Utilizados para fins de gestão e tomada de decisão, corretíssimo. 5. Toda ação orçamentária que integra a LOA se desdobra em um plano orçamentário. Olha lá, o que eu falei ali atrás, né? A gente tem que toda ação orçamentária é detalhada, é desdobrada em plano orçamentário? Não. Não é obrigatório que isso aconteça. O que a gente tem é que, por uma questão de integração CIOP-CIAF, quando nós temos a criação de uma ação, o sistema gera automaticamente um plano orçamentário abaixo dessa ação. Mas isso não significa que nós estamos detalhando, desdobrando aquela ação em um plano orçamentário. Significa que aquilo está ali para ser utilizado se for necessário, tá? Então, toda ação que integra a LOA se desdobra? Não. Contudo, alguns planos orçamentários não aparecem na referida lei. Errado também. Gente, não tem plano orçamentário na lei. Nenhum plano, tá? Nenhum aparece. Nenhum aparece na LOA. Então, isso aqui, quando ele diz que, contudo, alguns não aparecem na lei, significa que outros aparecem, tá? Então, tá errado. Integrando apenas os sistemas corporativos da União, tais quais o CIOP e o CIAF, tá? A gente tem isso no CIOP e no CIAF necessariamente, não integra a LOA e não são todas as ações que se desintegram, é ótimo, que se desdobram em planos orçamentários, tá? Então, errada a nossa número 5. E é isso, gente. Finalizamos esse bloquinho aqui de estrutura programática e eu espero vocês no nosso próximo bloco. Até!